Fala galera, olha só esse meme que eu vi esses dias no Twitter. Qual o nome oficial do seu colega à esquerda? República Federativa, Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil. Confuso, né? Bom, isso reflete um pouco o caos que é a nossa história do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição de 1824, tá? A Constituição do Império. Que ela era muito superior às suas 7 sucessoras republicanas. Como isso? A República enfraqueceu o Brasil, transformando o Império próspero num regime fraco e instável. A Constituição de 1824 foi outorgada por Dom Pedro I, após a independência. E ela criava uma monarquia constitucional com 4 poderes, tá? Lembra os 3 que a gente aprende na escola? Executivo, Legislativo e Judiciário? Então, eles também já estavam presentes lá. O diferencial era o genial poder moderador, né, que foi instituído ali na Constituição, que era exercido pelo próprio imperador, que equilibrava tudo. O que era o poder moderador? O imperador era como um árbitro neutro, acima das brigas políticas, que equilibrava ali os outros 3 poderes, evitando o que a gente vê hoje em dia de paralisações, né? Evitava, por exemplo, o que o judiciário vem fazendo hoje em dia de estar legislando no lugar do poder legislativo. Diferente das repúblicas, que são cheias e cheias de politicagem, no Império a propriedade era inviolável. Como diz o artigo 179, inciso 22, é garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público exigir, o cidadão tem que ser indenizado antes. Nada de Estado tomando as terras sem pagar a população, como acontece hoje em dia com várias invasões e função social, né? O tweet que você viu destaca isso. Sofremos um downgrade insano com a Constituição de 88, onde a propriedade é condicionada a o Estado pega quando bem quiser. Por que superior? Estabilidade, principalmente. Porque o Império ele durou 67 anos, sem grandes revoltas internas. Uma aqui, outra ali, mas sempre tudo muito bem controlado, né? Com um crescimento econômico bem substancial, e a gente construiu ferrovias, expandimos o café, né, abolimos a escravidão de forma gradual, sem caos, né, mesmo isso tendo custado a coroa, e o Brasil era respeitado internacionalmente com dívida baixa e moeda forte. Já a República, ela começou justamente num golpe militar. Para quem não acredita, sim, 15 de novembro de 1889 foi um golpe militar, sem participação popular. A República foi inspirada nos Estados Unidos, daí o nome e a bandeira gringa, né, Estados Unidos do Brasil, né, a primeira proposta até era uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, e como resultado disso, instabilidade crônica, 7 constituições diferentes em 135 anos, 1891, que foi a primeira das 7 constituições, trouxe um federalismo excessivo, enfraquecendo o centro e criando coronéis regionais que a gente vê oligarcas aí até hoje tomando aí o poder e o Estado, né, nas suas regiões, né. Veio Vargas em 1930, a ditadura em 1937, mais e mais golpes em 45, 54, 64, militares no poder por 21 anos, inflação galopante, corrupção endêmica. A República ela é fraca porque depende de eleições manipuláveis e presidentes corruptos e corruptíveis. Sem um moderador imparcial, vira toda uma grande bagunça. A República ela sucateou o Brasil, a dívida pública explodiu, a infraestrutura parou, a educação e a saúde viraram sucata, porque eles precisam de gente mais e mais burra para poder continuar votando nos mesmos políticos de sempre. A Constituição de 1988, por exemplo, é uma carta de direitos inchada, com gastos obrigatórios que quebram sempre o país, mais de 100 emendas em 35 anos, né? No Império a gente tinha uma só Constituição que bastou durante todo o período, e sem a monarquia nós viramos reféns de populistas e lobbies e oligarquias. O regime republicano é fraco, porque divide poder demais, gerando paralisia e corrupção. Olha o meme de novo. Mudamos de nome como quem troca de roupa, perdendo a nossa identidade. Então, a Constituição de 1824 era superior, era estável, protetora e eficiente. A República nos enfraqueceu, trocando unidade por caos. E você, o que acha? Volta da monarquia? Deixa nos comentários e se inscreve para mais história real. E deixa aí, hashtag Império do Brasil, ou hashtag Constituição de 1824, ou hashtag República Fraca. Nos vemos na próxima.